Olá, meu nome é Patrícia e esse é o terceiro vídeo sobre enóis, enolatos e derivados. Aqui falaremos rapidamente sobre espécies derivadas e similares. Existem enolatos com contraíons variados e, dependendo do metal que é utilizado como contraíon da base empregada para gerar o enolato, gera-se enolatos diferentes, e isso pode afetar um pouco a reatividade da espécie. Por exemplo, enolatos de potássio, ou seja, com contraíon de potássio, são ligeiramente mais reativos do que enolatos onde o contraíon é alumínio, zinco ou onde o oxigênio está ligado a um átomo de boro. Por outro lado, há espécies que reagem com o mesmo propósito de enolatos e podem ser mais ou menos reativas, dependendo de sua estrutura. Podemos chamar essas espécies de equivalentes de enóis e ou enolatos. Essas espécies algumas vezes podem ser a solução para aumentar a efetividade de uma síntese. Os azaenolatos ou metaloenaminas são mais reativos do que os enóis e enolatos. Essas espécies podem ser obtidas a partir do composto carbonílico por reação com uma amina primária, formando uma imina, através de reação de adição à carbonila, seguida da perda de oxigênio da carbonila. Após a formação da imina, utiliza-se uma base para retirar o hidrogênio alfa, formando a espécie carregada, similar a um enolato. Caso uma base com um contraíon metálico for utilizado, haverá um contraíon metálico nessa espécie e ela pode ser chamada de metaloenamina. Já as enaminas são menos reativas do que enolatos e mais reativas do que enóis. São formadas por reação de um composto carbonílico com uma amina secundária. É muito comum utilizar aminas secundárias cíclicas para diminuir o impedimento estéril da espécie formada. Os silil-enol éteres ou enolatos de silício são outra espécie derivada. Como o silício é menos reativo do que um metal, ou mesmo do que o hidrogênio, essa espécie é mais estável e menos reativa do que enóis ou enolatos, ou seja, menos nucleofílica. Por serem menos reativos do que enóis e também enolatos, os enolatos de silício devem ser utilizados em combinação com ácido de Lewis como catalisador. Essas espécies podem ser preparadas a partir do enol em equilíbrio com o composto carbonílico correspondente, mesmo em pequena proporção no equilíbrio. Ocorre então a O-reação do enol com a espécie contendo silício, um cloreto de silano, por exemplo. O que dirige a formação do enolato de silício é a formação da forte ligação oxigênio-silício. Uma base deve estar presente no meio, tipicamente trietilamina ou imidazol, são as bases mais comumente utilizadas. E aí, sim, gera-se o enolato de silício na sua forma neutra. O mecanismo também pode ser desenhado iniciando-se do ataque do oxigênio da própria carbonila ao cloreto de silano. Ambas as formas de descrever a formação dessa espécie estão corretas e aparecem nos livros didáticos. Essas espécies podem ainda ser geradas a partir da geração prévia de um enolato metálico, reação do composto carbonílico com uma base contendo contraíon metálico e a reação in situ com o cloreto de silano. O LDA é uma base forte e impedida, evitando o ataque à carbonila. Ela pode ser obtida in situ por reação da amina correspondente e um organolítio, como o N-butilítio. A reação é realizada em meio aprótico, deve-se utilizar solventes apróticos como THF ou éter, e também anidros. Após, pode ser adicionado o composto carbonílico, pois o que estará no meio já é o LDA e não mais o N-butilítio. E essa espécie, o LDA, por ser impedida, como já comentado, não ataca a carbonila. A geração do enolato de lítio, após a formação do enolato de lítio, é só jogar o cloreto de silano no meio e esse enolato de lítio será capturado e será formado o enolato de silício.
Ainda menos reativos são os enóis acetatos. Um enol acetato pode ser preparado por captura do enolato metálico in situ. O reagente de acetilação pode variar, mas deve ser uma espécie contendo uma carbonila bastante eletrofílica e um grupo abandonador, para que haja regeneração da carbonila. Lembrando que, nesse caso, o processo de formação do enol acetato envolve uma O-reação de um enolato. Sendo assim, eletrófilos duros são necessários, cloretos de ácidos ou anidridos de ácidos, por exemplo. Todas essas espécies derivadas de enóis e enolatos e similares mostradas são muito importantes, pois a sua correta utilização é imprescindível para uma síntese mais eficiente. Veremos mais sobre a utilização dessas espécies em outros vídeos dessa série. No próximo vídeo falaremos da regioseletividade de formação de enóis, enolatos e desses derivados. Bons estudos!